noite. Bem-vinda a mais um programa Debatendo Direito. Eu cumprimento meus pares de bancada, doutora Larissa Coimbra, doutor Rafael Zardini, satisfação tê-los conosco. E hoje falaremos sobre a nova plataforma de penhoras online Cisbajude. Para falar sobre esse tema, estamos aqui recebendo hoje o doutor Danilo Diniz. Seja bem-vindo ao programa, doutor, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, doutor. Doutor Dene, doutor Larissa, doutor Rafael, boa noite. É uma satisfação estar aqui e discutir um pouquinho sobre esse sistema e sobre a efetividade da execução. Perfeito. Vamos iniciar então falando sobre esse novo sistema. Atualmente, quais são as formas de se proceder às execuções, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal e na Justiça Estadual? A execução é uma parte muito sensível do processo e é a parte que o juiz vai tornar efetiva a sentença dele. Então, existe uma sentença que declara ou concede um direito, e a parte da execução é que vai transformar aquilo em dinheiro, né? Então, a sentença trabalhista, por exemplo, o juiz vai condenar o reclamado a pagar ali as verbas rescisórias do trabalhador, e a fase de execução é onde a gente vai cobrar essas verbas e usar todos os meios que a justiça dispõe para satisfazer essa dívida, né? E entregar ali para o trabalhador. Então, na Justiça do Trabalho, basicamente a execução pode ser de ofício, nos casos que a lei determina, né? Quando o reclamante está desassistido de advogado, ou nas execuções das verbas previdenciárias e de custas, e o juiz age de ofício. E um efeito da recente reforma é que a execução trabalhista também deixou de ser de ofício, hoje ela tem que ser promovida pelo advogado, né? Então foi uma mudança aí decorrente da reforma trabalhista que impactou diretamente na forma de executar a Justiça do Trabalho. Perfeito. E o que é o incidente de desconstituição da personalidade jurídica? Como que ele funciona? Doutora, esse incidente ele é muito utilizado na Justiça do Trabalho. Posso falar aqui de uma estatística, 70% dos processos acabam passando por essa fase, que nada mais é do que quando o juiz ele decide desconstituir a proteção que a empresa possui e alcançar o patrimônio dos sócios. Ou seja, naqueles casos que a empresa, que ela é constituída formalmente, ela tem um quadro societário, ela tem bens ali que garantem aquela sociedade, e por um abuso de personalidade ou por uma inadimplência, o juiz desconsidera a personalidade jurídica e, além do patrimônio da empresa, ele vai atrás do patrimônio dos sócios, né, que compõem o quadro societário. Então, o incidente é o procedimento que a lei criou para garantir aos sócios o contraditório, a ampla defesa e a oportunizar para eles, né, se defenderem, e se o juiz entender que ali houve os elementos que a lei indica, ele vai desconsiderar e vai alcançar o patrimônio, além da empresa, também dos sócios, para satisfazer as obrigações que a empresa contraiu. Doutor Danilo, existe também uma outra situação, que é quando aquela pessoa, ela não tem o patrimônio, talvez nem em nome da empresa, talvez nem em nome próprio, mas de uma outra empresa. E é possível que a execução ela abarque outras empresas que aquela pessoa seja titular? Com certeza. Tem as hipóteses assim, de que a empresa está atuando licitamente, compõe ou um grupo econômico, e aqui no tribunal a jurisprudência predominante também é da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar as empresas do grupo, mas também tem aquelas situações de fraude, né? Quando o devedor ele constitui uma segunda empresa para tentar ocultar o patrimônio dele ou da empresa. Então, ao invés de manter os bens livres de desembaraçar do nome dele ou da empresa, o devedor vai e tenta ocultar esses patrimônios do juiz e coloca numa terceira empresa. Então, sim, a lei prevê essas situações de fraude e cria mecanismo, né, para desconstituir isso e também alcançar esse patrimônio e trazer para satisfazer a execução. Assim,
os fraudadores eles sempre estão um passinho à frente, né? Mas a justiça tem várias ferramentas para descobrir essas fraudes, para descaracterizar elas e alcançar esse patrimônio e satisfazer a execução. Tudo bem. Doutor Danilo, existe uma expectativa muito grande a respeito do Sisbajude. O que é o Sisbajude? E ele vai ser aplicado na Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho? Explica um pouco para a gente. Então, o Sisbajude, ele é uma ferramenta, né, que surgiu de um convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central para cumprir as ordens de bloqueio de valores, né, bloqueios de ativos financeiros. Então, para otimizar o cumprimento dessas ordens judiciais de bloqueio, foi desenvolvido primeiramente um sistema chamado Bacenjude. Vocês, todos os advogados conhecem e gostam muito desse sisteminha. Mas o que aconteceu? Esse sistema foi criado no início dos anos 2000 e ele usava uma tecnologia que foi ficando obsoleta, a evolução tecnológica, tanto dos bancos, tanto da tecnologia em si, tornou essa ferramenta um pouco obsoleta. Então, o Poder Judiciário ele se viu na necessidade de modernizar a ferramenta e achou por bem criar esse novo sistema que chama Sisbajude. Então, a função dela é essa, ela é auxiliar o juiz, né, o Poder Judiciário, a cumprir as ordens de bloqueio que são encaminhadas para as instituições financeiras. E a forma também das instituições financeiras responder essas ordens para o banco, né? Então, o que ele faz? Ele automatiza a ordem do juiz e a resposta da instituição financeira. Ela vai ser utilizada na Justiça Comum, na Justiça Trabalhista? Quais as justiças você acha que vai ser implementado aí de imediato? O CNJ, ele instituiu esse mecanismo para todos os ramos da justiça. Então, para a Justiça Comum, para a Justiça Criminal, para a Justiça do Trabalho, Militar, todos os ramos da Justiça. Hoje, o único sistema de penhora de ativos é o Sisbajude. Doutor Danilo, e quais são as principais características positivas desse novo sistema Então, em relação ao Bacenjude, né? Perfeito. O Bacenjude, ele era um sistema revolucionário. Quando ele foi criado, ele realmente fez uma revolução na justiça, porque ele conseguiu alcançar o patrimônio mais líquido que o devedor possui, que é o dinheiro, né? Então, o que o Bacenjude fazia? Ele fazia um scanner na conta do devedor, a partir do momento que o juiz dava uma ordem de bloqueio, e o banco, constatando a existência de valores, bloqueava aquele dinheiro e transferia para a justiça. Com o passar do tempo, a justiça ela foi percebendo uma perca de desempenho no Bacenjude. As instituições financeiras se modernizaram muito e existia uma dificuldade de conversar entre os bancos e o Poder Judiciário. Então, a primeira inovação e a principal inovação que o Sisbajude trouxe hoje foi esse rearranjo tecnológico. Ele tem a mesma função, mas é uma tecnologia nova, é um modelo novo lá do Bacenjude e que, primeiro, ele promete trazer mais eficiência do que o Bacenjude e ele trouxe outros módulos. Antigamente o Bacenjude ele se limitava a bloqueios judiciais, hoje o Sisbajude, além desses bloqueios judiciais, ele tem um novo módulo aí que é a expectativa de todos, que vai revolucionar novamente a execução, que é o módulo de quebra de sigilo bancário. O que vem a ser essa quebra de sigilo bancário, exatamente? Perfeito. Eu estou bastante otimista com essa ferramenta e nessa dificuldade do banco responder às ordens do juiz, eu vou contar um exemplo prático. Às vezes, na Justiça do Trabalho, o juiz determinava a quebra de sigilo bancário de um devedor para investigar uma possível situação de fraude, ocultação de patrimônio. Como é que funcionava antigamente? A gente emitia ofícios para as instituições financeiras, o juiz expedia, né, esses ofícios e dava um prazo para a instituição financeira responder. Então, se uma empresa de grande porte tivesse 30 contas bancárias em 30 bancos diferentes, a gente expediria 30 ofícios e ia aguardar essa resposta. E aí começavam a surgir os problemas. Primeiro, que as instituições respondiam de qualquer jeito, cada um utilizava um modelo específico. Às vezes essas informações vinham de forma física, às vezes ela vinha eletrônica, numa planilha, organizadinha, às vezes o banco não respondia, e isso
e atrasava o processo, né? Então, quando o juiz determinava a quebra de sigilo, até a gente reunir todas essas informações que a gente precisava, demorava ali 6, 7 meses. E, às vezes, a finalidade até perdia o objeto, né? Quando a gente conseguia reunir aquelas informações, o devedor já tinha sumido novamente com o patrimônio e tudo. Então, qual que é a vantagem e o que esse módulo de quebra de sigilo promete? O juiz vai dar ordem de quebra de sigilo, fundamentada no processo, vai ser uma decisão fundamentada. A gente vai oficiar as instituições financeiras através do Sisbajude e as instituições vão responder também pelo Sisbajude e de forma padronizada, né? Então, essa comunicação, ela tende a melhorar, a gente tende a ganhar velocidade e certeza nessas respostas. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Unimed em Ação. Olá, eu sou o Pedro José, diretor de Recursos Próprios da Unimed Goiânia, e quero falar sobre o funcionamento das nossas unidades. Todos os laboratórios Unimed, com exceção das unidades na Casag e Buriti Shopping, continuam atendendo integralmente, em horário normal. O laboratório do Centro de Diagnóstico Unimed oferece atendimento inclusive aos domingos, das 7 às 19 horas. No mesmo lugar, também é possível realizar qualquer exame de imagem, todos os dias da semana. O Sal Adulto e Unimed Criança seguem funcionando normalmente, 24 horas por dia, preparados para urgências e emergências. E nosso centro clínico voltou a realizar atendimentos seletivos, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. Com muita atenção e dedicação, vamos cuidar de você. Esse é o plano. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Nós voltamos agora com o segundo bloco do programa Debatendo Direito, hoje com o Dr. Danilo Diniz falando sobre execução efetiva. Dr. Danilo, eu gostaria que o doutor falasse para a gente um pouco sobre o Bacenjude e sobre o sistema SABB. Por quê? Tem muitos processos, o que eu já verifiquei? Que o juiz parece que expede uma ordem e faz apenas uma ordem de bloqueio. Muitas vezes ela retorna zerada. Em outros processos, o que eu já vi? Que o juiz às vezes expedia essa ordem para que o bloqueio fosse efetivado por 30 dias, por 60 dias. Isso é um sistema automatizado e que ele é feito por 24 horas, por exemplo. Durante esses 30 dias que ele decidiu, despachou no processo, ou não? Pois é, infelizmente não era assim, né? Eu comento que era um serviço até cansativo incluir as ordens de bloqueio no SABB. Para vocês terem noção, eu conto assim que um servidor bom de serviço, ele faria ali umas 60 ordens de bloqueio num dia, que o telefone não tocasse, que a audiência fosse tranquila. E a ordem realmente ela era única, ela era feita uma por vez. A gente disparava a ordem para o Bacen e a instituição financeira ia fazer uma varredura na conta, né? Ia fazer umas 7 horas da manhã, se tivesse dinheiro, ele informava para o juiz, se não tivesse, ele respondia negativo. Às 11 horas da noite, ele fazia uma segunda varredura. Se tivesse dinheiro, penhorava, se não, a ordem já
encerrava. E ele dava essa resposta para o juiz, e o juiz ia decidir os desdobramentos que faria, né? Ele poderia reiterar essa ordem, também manual, dar um novo comando, ou dar vista para o credor, para ele impulsionar a execução, o que fosse. Se essa resposta fosse parcial também, o juiz poderia reiterar para iterar o valor da execução, mas era manual e era individualizada. E ele não era automatizado, né? Cada ordem ela era cumprida uma única vez. E quando o juiz determinava que se reiterasse a longo tempo, o servidor ele dava ara, ele ia reiterando essas ordens também manualmente, uma por uma. Para automatizar essas ordens, o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 18ª Região, aqui em Goiás, ele criou um sistema satélite chamado SABB, Sistema de Automatização de Bloqueios Bancários. O que ele fazia? A gente catalogava os processos judiciais lá, informava o valor da execução, os dados do devedor, e o sistema ele reiterava essas ordens de forma automatizada, aí sim, né? Mas era um sistema satélite. Para vocês terem noção da eficiência desse sistema, ao invés de fazer lá 60 ordens nos dias, na 9ª Vara do Trabalho, por exemplo, onde eu fui diretor aqui, a gente tinha mais de 1000 processos catalogados e em questão de algumas horas ele disparava todas essas ordens de bloqueio e em questão assim, de horas. Então, foi um passo gigantesco que automatizou e já gerou uma velocidade maior, né, na reiteração das ordens. E o Sisbajude, que é esse programa novo que substituiu o Bacenjude, ele pretende incorporar nele esse SABB. Então, ele vai ter nativamente uma função de reiterar as ordens de bloqueio até cumprir lá o limite do valor do devedor. Obrigada. Doutor Danilo, e quais ativos financeiros o Sisbajude alcança? Eu costumo brincar, né? O doping está sempre à frente do antidoping, né? Ele sempre consegue inovar. E da mesma forma, as instituições financeiras, ou quem tiver de má fé, né? Então, assim, quais ativos financeiros o Sisbajude alcança? Perfeito. O Bacenjude, ele, como eu disse, ele foi perdendo um pouco de desempenho, por isso mesmo. Os devedores contumazes, eles aprenderam a mecânica do Bacenjude e conseguiram escapulir dela. Então, ele sabia qual era o horário de varredura da conta, naquele horário ele deixava a conta zerada. E ele poderia movimentar a conta a partir daquele horário que a justiça não ia conseguir pegar aquele dinheiro. E também eles mudaram, né, as formas da conta, existia a conta garantia, existia uma série de limitações. E existe também alguns ativos financeiros que o Bacenjude não alcançava, igual o investimento em bolsa de valores e tudo. Na segunda versão do Bacenjude, lançada recentemente, era o Bacen 2.0. Ele já começou a pegar esse tipo de ativo financeiro, né? Então, via de regra, o que ele pega? Ele pega os depósitos que estão numa conta corrente, na conta poupança, conta salário e esses outros ativos financeiros, como investimento em bolsa, ações, né? Esses tipos de ativos, o Bacenjude ele já alcançava. Então, basicamente, era esses depósitos em dinheiro, ele não pegava limite, ele não pegava crédito rotativo, ele só pegava aqueles depósitos que estavam nessas contas, né? E também em diversas instituições, nos bancos comerciais, nos bancos estatais, nas cooperativas de crédito, todas essas instituições que são cadastradas e possuem relacionamento com o Banco Central, ele tinha que cumprir essas ordens, né? Perfeitamente. Doutor Danilo, o senhor citou há pouco que a amplitude aí do novo sistema, né, o Sisbajude. Bom, eu pergunto, cheque especial em conta corrente, crédito rotativo de alguma natureza, cujo dinheiro, tanto de um quanto de outro, não é do cliente, sim do banco, porém, à disposição para o uso do cliente. Esses tipos de valores, eles são penhorados automaticamente por esse novo sistema? O sistema nativamente ele é programado para não bloquear esse tipo de valor, porque como o senhor disse, ele é do banco, né?
O banco que adianta aquele limite ali e facilita para o cliente dele utilizar ou não aquele crédito. Mas esse dinheiro não é do banco, não é do devedor. Então, via de regra, o sistema não alcança esse valor. Mas a gente vê no dia a dia vários embargos e incidentes alegando, olha, o Bacenjude penhorou um limite, penhorou um crédito rotativo. E eu vou contar por que acontece isso. A gente pensa que, por ser um sistema, né, todas essas ordens são automatizadas, mas a realidade é que não. Na ponta de cá, do lado da justiça, tinha um servidor lançando esses dados, que eventualmente podia cometer um erro, e lá na outra ponta também, lá na instituição financeira, várias instituições informatizavam isso, mas tinha instituição que não, que cumpria essas ordens de forma manual. Então, eventualmente, ocorriam erros, né, de bloqueio que sim, poderia alcançar esse tipo de crédito, mas era um erro, era um equívoco. E se o juiz constatasse essa situação, ele ia tomar a providência judicial cabível. Mas, via de regra, a gente também, pelo sistema, conseguia constatar até quando essa alegação ela era dolosa, né? Ela era de má fé, através dos extratos, das informações. Às vezes, era um valor parecido, o devedor tenta falar que era um limite, mas não, o sistema ele conseguia diferenciar isso. Também a conta salário, né? Porque o salário, ele é impenhorável, mas a conta salário, ela não tem esse privilégio. Impenhorabilidade, né? Isso, até porque o devedor ele pode descaracterizar ela. Ele usa uma conta salário, mas ele movimenta ali outros créditos e acaba desvirtuando ela. Então, o Bacenjude também pegava esse valor. Inclusive, a poupança, né? A penhora, salários, né? a poupança, via de regra, né, até 40 salários mínimos é empenhorado. O Bacenjude pegava o valor da poupança, né? E caberia ao devedor ali alegar a impenhorabilidade ou não daquele valor. Nesse novo sistema não faz o bloqueio da poupança também, não. Ele nesse faz. limite. Não, ele faz sim. Ele faz e ele informa para o juiz, e o juiz que decide o que vai fazer ou não com aquele valor. E a mecânica hoje de bloqueio do Sisbajude, ela é bem próxima do Bacenjude. Ela, na verdade, ela cria um atalho, porque antes o Bacenjude funcionava assim. As ordens do juiz iam para o Banco Central e o Banco Central devolvia essas ordens para a instituição financeira. E a resposta também. Ia da instituição financeira para o Banco Central e voltava para o juiz. Hoje, o Sisbajude, ele cria um atalho. Ao invés de mandar para o Banco Central, já manda direto para a instituição financeira. Mas os outros detalhes da mecânica de bloqueio ainda é bem parecido. Doutor Danilo, existem alguns tipos de ativos que o Sisbajude não consegue alcançar? Doutora, é uma pergunta muito interessante, porque sim, né? Existem alguns ativos que o Sisbajude e o Bacen também não alcançaram. Um exemplo é a Previdência, né? Às vezes o devedor ele possui um grande volume de dinheiro aplicado numa Previdência e o Sisbajude não alcança esse dinheiro. E, por exemplo, as criptomoedas, né? As moedas digitais também, é um ativo que hoje o Sisbajude ainda não pega. Ele pretende avançar para alcançar os bitcoins, a criptomoeda, mas não, hoje ele ainda não alcança esses tipos de ativos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como é você quem decide. Programa Negócios, com Debré Bucar. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas daqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável.
No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos a 7 chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor, para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958. Tradição e amor por Goiânia. Volta do intervalo, hoje recebendo o Dr. Danilo Diniz, falando sobre execução efetiva e as novas plataformas, a nova plataforma de penhoras online, o Sisbajude. Doutor, existe alguma instituição financeira que o Sisbajude não consiga alcançar? Alguma administradora de ativos? Perfeito. Sim, né? Hoje existem algumas instituições financeiras que não são obrigadas, não têm relacionamento lá com o CCS, né? No Sistema Financeiro Nacional. Entre elas, as operadoras de cartão de crédito, algumas fintechs, ou se eu puder comentar profundamente sobre isso, que é uma pergunta que me fazem muito em relação às fintechs, que são esses bancos modernos, né, os bancos digitais. Fintech é uma expressão em inglês que justamente isso, né, a parte tecnológica e financeira, é uma instituição mais moderna que chegou no Brasil e popularizou, como Nubank, PagSeguro, essas plataformas. Existem dezenas. Algumas dessas instituições já estão cadastradas lá no CCS, possuem relacionamento lá no CCS, e sim, elas estão obrigadas a prestar informação e o Sisbajude alcança. Algumas não. As chamadas instituições de pagamento, né, que elas operam abaixo do limite de R$5.000 por mês. Então, essas instituições de pagamento, que são fintechs, né, as operadoras de cartão de crédito e, basicamente, são as factory também não são alcançadas pelo Sisbajude. Então, às vezes, o devedor está operando, ele está faturando, a gente está fazendo a tentativa de bloqueio e não está alcançando bem. Pode ser que o devedor esteja operando através dessas instituições. E haja visto que, por exemplo, uma administradora de cartão de crédito, de ativos, né, não é alcançada pelo Sisbajude, já que nós estamos falando aqui de execução efetiva, é possível pedir para o magistrado oficiar a essas administradoras de ativos para que ela informe se existe algum crédito ali em nome daquele devedor específico, para dar mais efetividade a essa... Perfeito. Sim, e é um sistema bem moderno, que ainda não se popularizou nem entre os advogados, nem nos próprios servidores, né, da justiça. É um sistema de protocolo eletrônico do Sisbacen. Ele não é o Sisbajude, né? É o Sisbacen, protocolo eletrônico do Sisbacen. Para que ele serve? Ele serve para disparar uma ordem de bloqueio para todas essas instituições. Então, ao invés do advogado pedir para o juiz a expedição de ofício para a operadora de cartão, ele pode fazer assim: doutor, eu quero que o senhor emita uma ordem através do Sisbacen, uma ordem eletrônica para todas as instituições financeiras, né, que opera cartão, e na hipótese de existir crédito lá
de titularidade do devedor, que esse valor seja bloqueado e seja transferido para o processo. Então, é um mecanismo aí novo, recente, que vale a pena divulgar ele para ser mais explorado, né? Muito interessante. Doutor Danilo, e ainda sobre esse tema, no caso hipotético, onde a empresa faz ali as suas vendas e tem uma empresa dessa, de uma gestora de ativos, que ela vai acumulando ali valores pagos ali, né? Como o PagSeguro, por exemplo, né? E vai acumulando aqueles créditos ali, porém ainda não repassou. Em que momento que o Sisbajude pode bloquear e transferir esses valores? Perfeito. É importante o credor, ele trazer primeiro a informação para o juiz que a empresa devedora ela está operando através de cartão de crédito. Porque às vezes o credor ele nem sabe que essa informação é relevante. A gente dá uma dica, né? E a gente já solucionou algumas execuções assim. O credor ele vai lá no comércio, faz uma compra com cartão e leva aquele comprovante para o juiz para comprovar que a empresa está faturando e está vendendo com cartão. O que a gente pode tirar desse canhotinho da venda? Se essa maquininha de cartão, ela é de titularidade dessa empresa. Porque o que às vezes acontece? A maquininha é de uma terceira empresa, né? Eles estão cometendo ali uma fraude. Às vezes, esse crédito é parcelado e esse crédito está lá acumulado com essa instituição e ela vai pagando conforme essas parcelas forem vencendo. Então, a partir do momento que a instituição financeira transfere o crédito para o cliente dela e cai na conta corrente dele, o Sisbajude pega. Por isso que é importante também a automatização das ordens, porque a gente não sabe quando esse crédito vai cair. Ao momento que cair na conta dele, o Sisbajude, tendo uma ordem ativa, vai bloquear. E esse crédito que está lá com a instituição de pagamento, a opção de penhorar ele, bloquear e trazer para o processo seria através de uma ordem de bloqueio, né, que pode ser expedida através do Sisbacen. Ok, excelente. Eu gostaria, doutor Danilo, que você comentasse um pouco sobre o que é um laranja numa execução trabalhista e o que é a execução a ocultação de patrimônio. Como que configura e como que a parte pode, de certa forma, demonstrar isso nos autos de um processo? Doutora, essa é uma pergunta que eu, como diretor, eu recebo muitas vezes até da parte, né? Uhum. Ela vem, doutor, como é que está meu processo? Eu falo assim, ó, já está em fase de execução, a gente está tentando receber, mas infelizmente a gente não está encontrando bens. Eu falo, mas como? Ela está lá ativa, ela está funcionando, e a gente costuma alertar para essa situação. Quando o devedor está ativo, ele está funcionando, e as tentativas de bloqueio estão sendo infrutíferas. O que pode estar acontecendo, né? Esse devedor ele pode estar escondendo o patrimônio dele no nome de uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa física ou uma empresa. Então, quando existe uma pessoa interposta ali, recebendo esse patrimônio, é o caso do laranja, né? A gente chama de interposição de pessoas, né? Tem uma pessoa ali interposta, fazendo uma barreira para a gente não conseguir localizar o bem desse devedor. Ou pode ser que o devedor teve algum bem, num momento ali que a empresa estava passando por uma situação confortável, e ele percebeu que a justiça, alcançar aquele bem dele, ele tenta tirar do patrimônio dele. O que ele faz? Ele comete algumas fraudes, ou, às vezes transfere esse bem para um nome de um terceiro, também para tentar evitar a penhora. E são fraudes, infelizmente, muito comuns, mas que a justiça ela já consegue perceber através dessas ferramentas e com a ajuda principalmente do credor e do advogado dele, e solucionar essas fraudes. Muito bom. Doutor Danilo, como o doutor bem falou, no cível, essa execução, cumprimento de sentença, execução não se dá automaticamente. Já na Justiça do Trabalho ela acontecia, porém com a reforma, algumas modificações ocorreram, né, agora por iniciativa da parte. Muitas vezes a parte pedia penhora online e no momento do pedido, se o devedor tivesse
consultando o processo ou o seu causídico, muitas vezes ele tirava o dinheiro da conta e não tinha efetividade, nenhum tipo de tentativa de bloqueio. Qual seria, no seu pensamento, uma forma de eliminar essa possibilidade de que o devedor faça essa consulta e acabe tirando este valor? Hoje está até mais complicado. Algumas escrivanias aqui da Justiça Comum, elas mandam para um outro órgão, aí você paga pelo serviço, esse outro órgão, até lá o devedor, se ele tiver um tempinho, tiver consultado o processo, não vai ter efetividade nenhuma. Né? Qual que seria o seu pensamento para eliminar essa possibilidade e ter realmente aquele elemento surpresa ali? Perfeito, é exatamente isso. A atuação do credor, ela tem que ser bastante estratégica para ele conseguir alcançar os bens do devedor, principalmente nas situações de ocultação ou que o devedor se propõe a atrasar, né, a execução processual. E, infelizmente, isso acontece na prática, né? O devedor, ele percebe que o juiz vai cumprir uma ordem ali de bloqueio financeiro e ele tira o dinheiro dele da conta dele. Então, como o senhor disse, a surpresa é muito importante. Uma forma que a Justiça achou para otimizar e obter melhores resultados é justamente na automatização da ordem. Que o próprio sistema pudesse reiterar essa ordem, né, de bloqueio de forma automática e reiterada para alcançar esse bem, esse valor, esse dinheiro do devedor. Então, o Cisbajude, ele vai fazer isso. É uma inovação que ele se propõe, que tem data para acontecer, ela ainda não está implementada, vai ser uma segunda versão do sistema, mas justamente ele vai trazer essa funcionalidade. Tem até um apelido, vai chamar teimosinha, que ela vai ficar reiterando a ordem do juiz ali até cumprir ela na integralidade. Então, a gente está esperando com expectativa boa a chegada dessa ferramenta e que eu acho que sim vai otimizar bastante a execução. E quem lançaria, no caso do Cisbajude, quem lança, no caso do Cisbajude, esse comando? O juiz defere, o próprio gabinete faz, ou ele passa para a secretaria ou para a própria escrivania, né, para a vara, para poder realizar esse... O Bacenjude, quem realizava a ordem era o próprio juiz. Ele poderia delegar essa ordem, né, para um servidor da justiça para fazer isso, mas também em nome dele. Hoje o Cisbajude ele trabalha com perfis, né? Então ele tem o perfil do magistrado, mas também tem a previsão do perfil lá do servidor, que vai fazer a minuta, ele vai fazer uma minuta dessa ordem, vai submeter ao juiz, o juiz concordando com ela, ele determina dar um comando para ser realizado aquele bloqueio. Então, é o juiz, mas com auxílio, geralmente, de um servidor. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é a mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar.
ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados, atuando nas áreas de contabilidade, escrita fiscal, rotinas trabalhistas. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Retornando para o quarto e último bloco, hoje falando sobre execução efetiva no sistema Sisbajude com o Dr. Danilo Diniz. Doutor, falando sobre efetividade da execução, obviamente que perpassado aí o sistema Sisbajude e não encontrado nenhum bem, nenhum dinheiro, nenhum direito financeiro para fazer aí essa constrição, quais as outras opções para o exequente buscar a satisfação do processo? Perfeito, doutor. O Poder Judiciário, ele fez, através de convênios, dezenas de ferramentas para a busca de patrimônio. Seja para veículo, imóveis, embarcações, aeronaves, e aí vai, semoventes. A gente tem uma gama de sistemas para fazer uma varredura na vida do devedor e localizar eventual bem que ele possua, né? Então, via de regra, a gente tenta, primeiro, na execução, o Sisbajude, que realmente é o bem mais líquido que o devedor pode ter, que vai ser o dinheiro ali em conta. Se achar, é uma maravilha, a gente arquiva o processo, resolveu aquela execução. Mas, infelizmente, né, quando não encontra, a gente tem que partir para essa segunda parte e começar a vasculhar a vida do devedor para encontrar bens, né? E existem essas ferramentas judiciais, existem também algumas ferramentas extrajudiciais, onde o próprio devedor ele pode ir acessar na internet, um site, um convênio e tentar obter informações sobre os bens do devedor. Perfeito. Doutor Danilo, eu também já vi decisões judiciais que as pessoas têm o passaporte retido, têm a suspensão da CNH. Como que é possível isso em uma execução? Perfeito. Doutora, a gente chama de medidas atípicas, né? As típicas realmente seriam esses convênios, a busca por bens, mas esgotado todas essas tentativas de constrição patrimonial, o devedor, o credor, ele tem essa opção de pedir prejuízo a uma medida atípica, que pode ser, né, o bloqueio da CNH, a gente já viu bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de passaporte. Como é uma matéria muito nova, ela é um pouco ainda controvertida. Os tribunais ainda estão se posicionando em relação a ela e do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da efetividade, até que ponto essas medidas surgem efeitos práticos na execução ou não. Mas eu sugiro partir para essas medidas atípicas realmente quando já esgotou todas as possibilidades de constituição de patrimônio e você percebe, né, que o devedor ele está ostentando uma vida financeira que não condiz com aquela realidade, né? Ele está vivendo uma vida financeira abastada, ostentando nas redes sociais e tal, e os sistemas, os convênios mostram que ele não teria patrimônio. Quando você constata isso, essa incompatibilidade, seria o momento de pedir ao juiz, e esgotado, né, todos os outros convênios, de pedir para o juiz alguma dessas medidas atípicas para tentar coagir o devedor a ir lá e adquirir a obrigação dele. Doutor Danilo, na hipótese de não se encontrar ativos financeiros, né, obedecendo ali o rol, né, do que é penhorável, né, na tentativa de localização de imóveis, o Sisbajude alcança, existe alguma ferramenta que facilite na busca de imóveis? Vamos supor que o devedor tem um imóvel numa comarca longínqua, que dificilmente você vai ter essa informação.
Existe essa informação unificada junto aos cartórios? Acredito que não, né? Mas o Sisbajude alcança isso? Ou qual seria a ferramenta? Não, o Sisbajude não alcança, mas existe algumas ferramentas, sim, para constatar a existência de imóveis. Infelizmente, nem todos os cartórios ainda informatizaram, mas existem, já aqui em Goiás existe um convênio com a associação aqui, e existe um bem grande que é chamado ARISP, né, que ele é lá de São Paulo, ele já envolve diversos estados, ele é informatizado, você cadastra lá os dados do devedor, ele vai fazer uma varredura nos cartórios e constatando a existência de algum bem imóvel, o cartório vai informar para o juiz, juiz, existe um imóvel aqui em nome do devedor. Mas existe também aquela situação que o devedor compra e não registra, né, o imóvel dele. Existe um convênio que também ele é muito útil para esse tipo de situação, que ele chama SENSEC. O que o SENSEC faz? Os cartórios de notas, eles informam para o juiz as procurações que aquele devedor possui. Então, por exemplo, se ele adquiriu um bem imóvel, registrou lá o contrato de compra e venda e está lá com a procuração, dando para ele amplos poderes para alienar aquele imóvel, se a gente constatar a existência dessa procuração lá através do SENSEC, é um indício, né, de uma possível fraude, de uma ocultação de patrimônio, e a gente também pode alcançar esse imóvel, apesar dele não estar registrado. Tem uma ferramenta também muito interessante, que é o CNIB. O que ele faz? Ele registra uma indisponibilidade nos bens imóveis. Então, se o juiz determinar a indisponibilidade dos bens imóveis, a gente lança uma ordem lá no CNIB, ele dispara essa ordem para todos os cartórios e, constatada a existência do imóvel, ele responde para o juiz, inclusive com a certidão, já com a averbação lá da indisponibilidade. Vai vir lá na certidão da matrícula do imóvel, que aquele foi determinado uma indisponibilidade no processo tal, e isso não impede que o devedor venha daquele processo, nem gera uma preferência, né? Mas a partir do momento que o juiz gerou a indisponibilidade, você pode ir lá e penhorar esse imóvel. Então, assim, a justiça ela tem se modernizado, existem várias ferramentas para a busca patrimonial e realmente para trazer efetividade para a execução. Então, na busca de imóveis também tem isso. E eu quero também, tem um convênio que é o do INCRA, né? Ele é de acesso público, ou seja, o advogado ele pode ir lá, lançar os dados do devedor e pesquisar se ele tem algum imóvel rural de propriedade, né, do devedor, e sem precisar de pedir isso para o juiz, né. Então, é muito comum no interior, onde eu sou diretor, os devedores possuem imóveis rurais ou aquela situação de trabalhador rural, né. Então, nessas situações, a gente sugere para os advogados já se antecipar, ir lá nesse convênio, né, do INCRA, e fazer ele mesmo essa consulta, e se constatar a existência de algum imóvel rural, pedir para o juiz a penhora daquele imóvel. Excelente. Doutor Danilo, no que se refere à questão de penhora de bem imóvel, aliás, né? Como, por exemplo, veículo, existe alguma modernização do sistema para localizar em nível nacional, por exemplo, e fazer essa busca? A própria Justiça tem isso? Está à disposição para a parte, para o advogado? O sistema que a Justiça utiliza hoje para realizar a restrição dos veículos, a consulta e a restrição, é o Renajude, né? Ele é nacional, a gente faz a consulta através do CPF ou CNPJ do devedor, ou até pela placa do veículo. A gente costuma sugerir, às vezes, o veículo também ele não está registrado, né, no nome do verdadeiro proprietário. E através da consulta da placa, a gente descobre que aquele veículo está em nome de um terceiro. Uma dica que a gente dá, né, é oficiar as seguradoras para descobrir se existe algum seguro e em nome de quem está aquele seguro. Porque nessas situações a gente acaba revelando que aquele veículo, apesar de não estar no nome do devedor, mas é utilizado por ele, o juiz pode ir lá e penhorar aquele veículo.
E para bens móveis, do modo geral, a gente sugere o mandado de penhora, né, para tanto quantos bens, e que o credor ele acompanhe o oficial de justiça nessa diligência, para poder indicar o bem que ele quer ser penhorado. Perfeito. Ótimo. Doutor Danilo, eu queria fazer mais uma pergunta acerca dessa constrição e penhora de outros tipos de bens móveis. Por exemplo, gado, celular. Às vezes a pessoa não tem patrimônio, mas tem um celular ali de 10 mil reais. É possível? Essa pergunta é bem interessante, que os celulares hoje em dia têm custado fortunas. E eles são muito líquidos. A gente vê, né, nesses classificados aí, anúncio de celular, e o pessoal anuncia e vende. Mas é pouco usual, a gente não costuma ver no dia a dia penhora de celular. E, hipoteticamente, né, por exemplo, existem celulares aí que custam 7, 10 mil reais, como a senhora comentou. Não vejo nenhuma empecilho de penhorar um celular. Eu acredito que, principalmente na Justiça do Trabalho, pelo valor das execuções, às vezes a penhora de um celular resolveria um processo. E eu acredito que o devedor, mesmo se ele não o celular, ele tem um carinho especial pelo celular, né? Ele leva para tudo quanto é lado. Às vezes, só do juiz determinar a penhora, às vezes ele já vai ficar estimulado a pagar a execução. Doutor Danilo, muito obrigada, mas o nosso tempo é curto e eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais. Perfeito. Doutora, primeiro gostaria de agradecer o convite novamente para os senhores, dizer que fiquei muito feliz dessa oportunidade e em relação à justiça, que ela se esforça muito para cumprir e trazer efetividade para todas as sentenças, né? E que a execução ela é muito sensível e que o credor ele pode auxiliar o juiz no cumprimento disso, trazendo informações e trabalhando estrategicamente a execução para resolver todos os processos. Doutor Danilo, antes de encerrar, gostaria que desse uma dica para o nosso telespectador, como instrutor aí do curso de execução estratégica, onde é que pode ser obtidas aí mais informações sobre esse tema? Doutor, eu desenvolvo, né, um material bem interessante no Instagram, no meu perfil é @execução.efetiva. Eu compartilho diversas dicas sobre a efetividade da execução. Eu dou algumas, por exemplo, recentemente eu fiz um post lá estimulando a penhora do celular e diversas dicas. Então, quem puder conhecer, são dicas gratuitas lá sobre a efetividade da execução. Chegamos ao fim de mais um programa Debatendo Direito, hoje contando com a presença do Dr. Danilo Diniz, que falou sobre a efetividade da execução trabalhista. Aguardamos vocês para assistir os nossos próximos programas. Boa noite.